Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da lição de número 7. Então nós vamos para o tópico 2, que diz assim: o coração sem Jesus é um lugar de cogitações pecaminosas. Então, o coração sem Jesus é um ambiente onde o pecado reina. Mas o coração onde Jesus está é um coração forte, resistente a todo tipo de tentação. Então nós vamos ler para que você acompanhe e nós vamos aprender algo da palavra de Deus hoje, tá bom? Então vamos lá. Então, ao referir-se às palavras ditas, o Senhor Jesus disse que não come, que não são como frutos de uma árvore. Ao referir-se às palavras ditas, o Senhor Jesus disse que não são como frutos de uma árvore. Se a árvore é boa, seu fruto será bom. Mas se for má, o seu fruto será venenoso. As palavras são os produtos mais significativos em nossa vida, tanto para o bem como para o mal. Então é Jesus que está dizendo. Ele diz o seguinte: se a árvore for boa, o fruto será bom. Mas se essa árvore for má, o seu fruto será venenoso. Então Jesus está utilizando algo da natureza para mostrar como é o coração humano, né? Como são as pessoas. As pessoas que têm o coração cheio de maldade, de repente cheio de coisa ruim, né? É claro que o fruto que sairá dessa vida, dessa pessoa, serão frutos pecaminosos, né? Frutos maus. Mas se o coração dessa pessoa for um coração bom, logicamente que os frutos que sairão dali são frutos bons. Então está aí o que Jesus disse, né? Então está aí no seu tópico de número 2. Eu quero ler agora o livro de Jeremias para a gente, que é o capítulo de número 17. Ele diz assim, o Jeremias, eu quero ler os textos, é no verso de número 5, 9 e 10. 5, 9 e 10. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem será capaz de compreendê-lo? Quem é capaz de compreendê-lo? Aí o verso de número 9, que eu li para vocês, agora o verso de número 5, né? Que eu pulei aqui, mas vamos ler de novo. Vamos ler, né? Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens. Quem faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Olha aí. Quando a gente confia no ser humano, o nosso coração ele vai se afastando daquele quem nós devíamos colocar a nossa confiança, que é em Deus. Então Jeremias está dizendo dessa forma, né? Que o homem não deve confiar no homem, né? Está aqui: maldito é o homem que confia nos homens, mas faz da humanidade, né, mortal a sua força. Então, mas cujo coração dele se afasta do Senhor. Olha aí, terrível, né? Quando a gente nos afastamos de Deus. Quando o nosso coração começa a confiar na força do homem, né? No braço do homem, mas não em Deus. Jeremias está dizendo que o nosso coração se afasta do Senhor. E no verso de número 9, ele diz que o coração ele é mais enganoso do que qualquer outra coisa, né? E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Olha, o nosso coração, amado, é terrível, né? O coração humano. Tem gente que fala assim: você faz aquilo que o seu coração mandar. Mas Jeremias diz que o coração é enganoso. Como é que você vai fazer aquilo que o coração mandar? Né? E mais, né?
Jeremias diz que esse coração ele tem uma doença, né? E essa doença é incurável. Quem é capaz de compreender o coração humano, né? Só Deus que compreende, nós não compreendemos. Mas o texto está dizendo que o coração humano ele é enganoso. Então tenha cuidado quando você for fazer qualquer coisa e de repente pedir orientação para o seu coração, né? Porque o coração é enganoso. Então tenha cuidado. Quando a gente for decidir algo, nós temos que buscar em Deus a direção, a orientação. É na palavra que nós encontramos a orientação e a direção, não no coração enganoso que Jeremias diz aqui, né? Esse coração que está dentro da gente, está dentro de nós. E também o texto de Jeremias de 1 a 10, né? Se a gente for ler todo ele, né? Falando do pecado de Judá, né? Está escrito com estilete de ferro gravado com ponta de diamante nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes sagrados ao lado das árvores verdejantes sobre os montes altos. E seus filhos, né, se lembram dos seus altares e dos postes sagrados ao lado de árvores verdejantes sobre os montes altos, e sobre as montanhas do campo, as riquezas de vocês e todos os seus tesouros, eu os darei como despojos. Olha que Jeremias está dizendo, com preço de todos, como preço de todos, e seus pecados nos altares idólatras em toda a sua terra. Verso número 4, você mesmo perdeu a posse da herança que lhe tinha dado, eu o farei escravo dos seus inimigos, numa terra que você não conhece. E pois acendeu-se a minha ira, que arderá para sempre. Assim diz o Senhor. E aí o texto que eu acabei de ler para vocês, maldito é o homem que confia no homem e põe da humanidade, né? Maldito é o homem que confia no homem, nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, né? Aquele que confia no braço, da força do braço, e não na força dos cavalos, não na força de Deus. Então, maldito é este homem. Então está o texto aí que Jeremias escreve a respeito do coração humano, né? Que esse coração humano é enganoso. Então, cuidado, né? Não temos que confiar no homem, mas confiar em Deus. Feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então, se você é essa pessoa, meu amado, feliz, é porque você coloca a confiança em Deus. Toda a sua confiança está depositada em Deus. Então, faça isso, que nós temos certeza que Deus vai te abençoar e vai nos abençoar. O tópico B, eu li o tópico A, que é Jeremias capítulo 17. O tópico B, o que sai do coração. O que sai do coração? Jesus advertiu: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos. Olha de onde que saem as coisas ruins, olha, mortes, adultérios, prostituições, furtos, adultérios, né? Falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o coração mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então tá aí. Isso é Jesus que está falando. Que o que entra, por exemplo, é o alimento, né? Esse não contamina o homem, mas o que sai, esse contamina, que são as nossas palavras, né? De repente até as nossas ações, aquilo que pensamos, de repente nós pensamos aí, se a pessoa é uma pessoa que tem um coração ruim, né? Aí pensou em matar, pensou em adulterar, pensou em prostituir, em furtar, roubar, pensou em falso testemunho, né? Pensou em enganar as pessoas, pensou em dar trote, fraudar alguém, né? Tudo isso sai do coração, né? Olha, os pensamentos, os maus pensamentos, pensar em prejudicar o outro, pensar em vingar, né? Vingar, a vingança você mesmo fazer, né? Então tenhamos cuidado, né? Mateus, de número 15, nós queremos ler para você, Mateus número 15,
e o verso 17 a 20. Quer ver o que diz para a gente? Olha lá, 17. Não percebe que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Verso de número 15, né? Agora vai ter o 20, agora é o 18. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem puro, pois do coração saem os maus pensamentos, por exemplo, né? Que pensamentos são esses? Pensamentos de matar o homem, né? Que são os homicídios, pensamentos de adulterar, pensamentos de sexuais, imoralidades sexuais, né? Pornografia, pensamentos de que você está cobiçando a mulher alheia, né? Sendo infiel à sua esposa, sendo infiel a Deus, né? Então tá aí, falsos testemunhos, calúnias. Número 20, essas coisas tornam o homem impuro, mas o que come sem lavar as mãos não os torna impuro. Está aí os textos de Mateus, que está falando aqui do coração. Então, o que sai do coração, meu amado? Se os seus pensamentos forem maus, é isso aí, homicídio, assassinato, né? Até suicídio, né? Dar lugar ao diabo, deixar o diabo agir, né, nos nossos pensamentos. Então, o que sai do coração, quando os pensamentos são os maus, saem essas coisas. Mas se o nosso coração for bom, se o nosso coração está cheio das coisas de Deus, da palavra de Deus, né? Como a palavra diz, né, que o que tem que ocupar os nossos pensamentos, tudo que é nobre, tudo que é verdadeiro, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, né? Tudo que é bom, tudo isso deve ocupar os nossos pensamentos. Aí o que sair vai ser coisas boas. Mas se os nossos pensamentos forem maus, tudo isso vai prejudicar o outro, né? Vai prejudicar o próximo. Vamos para o tópico de número C, né? Relação entre palavras más e coração mau. Um coração diante de Deus é a matriz geradora de toda espécie de males. Um coração distante de Deus, olha aí. O homem distante de Deus é o homem que vive no pecado, que vive escravizado pelo pecado, né? As ações materiais e as de natureza imaterial, palavras e pensamentos, etc., realizadas por pessoas ímpias, revelam a sua qualidade maligna e prejudicam as pessoas à volta, né, sua volta. Além, é claro, dos prejuízos pessoais que produzem. Então, as palavras más e o coração mau. Então, esse tópico aqui vai tratar daquilo que sai da nossa boca, por exemplo. Pode sair, de repente, uma fofoca, pode sair uma murmuração, uma palavra que vai prejudicar o outro, uma palavra que vai provocar contenda, né? Uma palavra falsa. Então, isso que o tópico está tratando, né? A relação entre palavras más e o coração mau. As palavras más saem de um coração mau. Qual que é a fonte? A fonte do coração mau? As palavras ruins, as palavras más, né? Então, essas palavras saem de um coração maligno, né? Um coração que está distante. Se está distante de Deus, esse coração está cheio de si mesmo, né? Cheio do egoísmo. E um coração cheio do egoísmo é um coração dirigido, né? Orientado pelo diabo, pelo adversário, não por Deus. Então, meu amado, tenha cuidado, meu querido. Vamos ter como nosso norte, a nossa orientação, a palavra de Deus. Essa palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Vamos para o tópico 3, para a gente encerrar, né, essa lição. Deus faz um novo coração aos que estão em Cristo. Quem está em Cristo, a palavra de Deus, meu amado, diz que nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então Deus faz essa transformação no nosso coração, né? Como Jesus falou para Nicodemo que ele tinha que nascer de novo.
tem que nascer de novo para ter esse novo coração. Precisa nascer de novo para ter um coração bom, né? Um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que todo amor é depositado em Deus e esse amor é transmitido ao próximo. Então, aí está, meu amado, a questão da regeneração, né? O Senhor Jesus falou a Nicodemos sobre isso. Diz que o homem foi contaminado pelo pecado, perdendo a essência da glória de Deus. É isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso ele precisa nascer de novo. Ao ser gerado espiritualmente, a matriz das suas palavras, o coração recebe a graça divina e volta a funcionar para o louvor da glória do Criador. Então está aí, nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não terá um coração bom, um coração dirigido por Jesus, um coração que está próximo de Deus, está perto de Deus e quer que tudo aquilo que sai desse coração sai para edificação, para construção, para encorajamento e para a construção das pessoas. Então, meu amado, a outro tópico B é a figura do transplante. Estava pensando sobre isto, né? É necessário, então, que a pessoa tenha o seu coração transplantado. Você já pensou no coração transplantado? A pessoa recebe um coração de outra pessoa, mas isso não muda o seu caráter, não muda o seu jeito de ser, né? Então, Deus não está falando desse coração, né? Essa bomba que a gente tem aqui dentro, né? Mas está falando de algo central do homem, né? Então esse centro da vida do homem precisa ser transformado, né? Precisa ser mudado. E ele só será mudado quando há um novo nascimento, né? O novo nascimento recebe um novo coração, recebe o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo para dirigir a sua vida. Então é disso que a palavra de Deus está falando, dessa mudança do coração, né? Colocar um coração novo, né? Um coração de carne, não aquele coração de pedra que Deus censura o seu povo, que aquele povo tinha um coração de pedra, um coração que se afastava dele, um coração que vivia em desobediência, não em obediência. Eles tinham um coração de dura cerviz, a palavra de Deus diz, né? Mas Deus quer colocar um coração novo, e Deus, através do profeta Jeremias, fala sobre isso, desse transplante, né? Olha o que diz: eu vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Não é só com o coração novo, mas o espírito novo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que vai dirigir a sua vida, que vai conduzir a sua vida de glória em glória. Olha o que diz o texto: e tirarei de vocês um coração de pedra, esse coração distante de Deus, esse coração cheio de maldade, cheio de pecado, né? Deus quer fazer isso de você, meu amado, quer transplantar o seu coração, colocar um coração de carne, um coração que tem dentro dele o Espírito de Deus. Está aí o ser, o coração novo, palavras novas. Ó, o coração novo vai fazer o quê? Vai transmitir palavras novas, né? O que eu já falei, palavras de encorajamento, palavras de edificação, palavras de ânimo, palavras de construção, né? Palavra que vai animar o outro, construir, edificar o outro, fazer com que o outro se anime na fé, né? Se encoraje na fé. É isso que a palavra de Deus diz pra gente. Então, meu amado, o coração novo, palavras novas. Então a gente fica meio preocupado quando a gente vê, de repente, um cristão, né, tendo o mesmo linguajar do mundo, né, às vezes fala até palavrão, tendo o mesmo linguajar, né, do mundão aí, mano, aí não sei o quê. Oh, meu Deus do céu, o que é isso, gente? Nós temos que ter palavras novas, né, palavras que edificam, um novo linguajar, né? É isso que nós precisamos ter, né? Então o novo coração transforma para as novas palavras sejam formadas, para que as novas palavras sejam formadas, né? Porque vai começar a receber de Deus as palavras, né? É como se uma criança nasce e vai armazenando palavras, vai guardando palavras, para depois ela formar as frases e começar a falar, né?
A questão espiritual é a mesma coisa, que a gente vai recebendo de Deus as palavras, os textos, as mensagens, e isso vai acumulando dentro da gente, né? E o nosso linguajar vai ser um linguajar novo, um linguajar santo, né? Então está aí, Gálatas de número 5:22, os ingredientes da graça tais como amor, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso vai estar dentro do coração daquele que recebeu o novo coração, o coração que Deus transplantou. Olha aí, meu amado, as palavras cumprirão um propósito construtivo e altruísta. Como diz o apóstolo Paulo, de graça você recebeu, de graça para os que as ouvirem. Dê de graça para os que as ouvirem, né? Efésios capítulo 4, verso 29. Então aí você recebe de graça, vai dar de graça, né? O que recebemos tem um valor imenso, que não tem valor monetário, né? O que recebemos de Deus, ele custou o sangue de Jesus, a salvação, né? Custou o sangue de Jesus. Então está aí, meu amado, concluindo essa lição, meu amado, agora em nome de Jesus, que queremos ter uma boa saúde em nosso corpo, tomamos alguns cuidados, tais como a atividade física, nós temos que nos alimentar bem, não é isso? Nós temos que ter tempo adequado para descansar, com qualidade, né, para que no outro dia a gente esteja bastante recomposto, né, não usar drogas, né, olha aí, tudo isso aí para a gente ter uma boa saúde. E a saúde espiritual, o que precisamos fazer? Quais são os exercícios espirituais para que tenhamos saúde boa espiritualmente? Quais são os exercícios? Vamos ver se queremos ter saúde para as nossas palavras. Saúde nas palavras. Palavras são 1 Timóteo 6,3 e 2 Timóteo 1,13. Vai falar sobre isso. Precisamos ter o nosso coração transportado pelo Evangelho da Graça e andar em santificação, de acordo com o que recomendam as Escrituras. Então está aí os textos bíblicos. Eu quero ler esses textos para que você esteja atento aí, né? 1 Coríntios, vamos ler aqui para a gente poder abençoar a sua vida e abençoar a vida de todos que estão aí participando. Então, 1 de Coríntios, capítulo 6, verso 3. Quer ver? Capítulo 6, verso 3. O que diz aqui? 1 Timóteo, né? 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, é com um ensino que é segundo a piedade. 1 Timóteo, capítulo 6, né? São palavras que são segundo a piedade. E o 2 Timóteo 1,13. 2 Timóteo 1,13. 2 Timóteo 1,13. Vamos ver aqui no texto bíblico, né? Olha aqui o que diz. Retenha com fé o amor em Cristo Jesus, o modelo de sã doutrina que você ouviu de mim. Olha aí, o modelo de sã doutrina que você ouviu de mim, de acordo com o que recebeste nas Sagradas Escrituras. Está aí, Romanos capítulo 12, vai dizer, o verso de número... Romanos 12, 1 e 2. Quer ver o que vai dizer sobre isso? Romanos 1... Não... Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereça em sacrifício santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme pela renovação do seu entendimento para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aí. Não se amoldar ao mundo, né? Oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Caminhar numa espiritualidade, irmãos, que é baseada na palavra, né? Buscando a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Está aí o texto, né? Filipenses 4, 8. Vamos ver aqui o texto para a gente... Filipenses 4, 8. É bom ler a palavra, né, amado? Filipenses 4, finalmente, irmãos, tendo o que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Está aí.
E aqui o Paulo diz para ti, ó, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com você. Olha, pôr em prática. Tudo aquilo que a gente aprende aqui, meu amado, deve fazer parte do nosso linguajar, daquilo que a gente vai falar, daquilo que a gente vai fazer a comunicação com os outros. Palavras amáveis, palavras agradáveis, tudo aquilo que estiver na nossa mente, que for bom, a gente passar para o outro. Que Deus te abençoe, meu amado, que Deus guarde você. Essa é a nossa última aula. Nós vamos ter o período de férias, encerramos esse ano, e que Deus abençoe sua vida. E eu quero orar por você. Senhor Deus, abençoe esse irmão, essa irmã, que eles sejam guardados no poder de Ti e que eles sejam protegidos, Pai, nesse tempo difícil, mas é um tempo que podemos contar com a Tua presença, nos guardando e nos protegendo. Guarda esse irmão, essa irmã, em o nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor, amados, fica com Deus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.